Senhoras e senhores, bom dia. Estamos aqui reunidos para mais uma jornada de conhecimento, debates e reflexões promovida pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo por meio da Escola Judiciária Eleitoral Paulista em parceria com a Escola Paulista da Magistratura. Assistiremos ao painel Desafios e Perspectivas dos Sistemas Eleitorais Contemporâneos. Compõe a mesa de honra deste evento o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e diretor da Escola Judiciária Eleitoral Paulista, a EJEP, o desembargador José Antônio Encinas Manfré. A juíza substituta da Corte, neste ato representando o vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e vice-diretor da Escola Judiciária Eleitoral Paulista, EJEP, a desembargadora Cláudia Lúcia Fonseca Fanucchi. O coordenador pedagógico do curso de pós-graduação da Escola Judiciária Eleitoral Paulista, EJEP, promotor deste evento, o desembargador Richard Paikin. O diretor da Escola Paulista da Magistratura, EPM, o professor de Direito Eleitoral e chefe do Núcleo de Direito Tributário da Universidade Presbiteriana Mackenzie, o desembargador Ricardo Cunha Quimente, o juiz José Wellington Bezerra da Costa Neto, o palestrante Dr. Joshua Douglas, o juiz assessor da presidência do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e diretor executivo da Escola Judiciária Eleitoral Paulista, EJEP, Dr. Renato de Andrade Siqueira, a doutora Camila Borges Martins Gomes, o promotor deste evento, o Dr. Flávio Luiz Yarchel, o professor Dr. Virgílio Afonso da Silva, o diretor-geral do TRE de São Paulo, Dr. André Luiz Pavim, o diretor-geral do TRE do Pará, o Dr. Bruno Jorge Almeida e Silva, e a juíza substituta da Corte Regional Eleitoral de São Paulo na classe de Juiz de Direito, a juíza Maria Domitila Prado Mansur. Registramos nossos agradecimentos às demais autoridades, servidoras e servidores, alunas, alunos e profissionais do direito que nos prestigiam neste evento. Anunciamos a palavra do excelentíssimo presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, o desembargador José Antônio Encinas Manfré. Bom dia a todas e a todos. É com grande satisfação que o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, mais uma vez, tem a honra de receber o eminente professor Joshua Douglas, da Universidade de Kentucky, que nos proporcionará compreensão e visão acerca dos desafios e perspectivas dos sistemas eleitorais contemporâneos. Tema relevantíssimo para a academia, para os tribunais eleitorais. O Tribunal Regional de São Paulo é o maior do país e de grande importância essa atuação do mestre para todos os profissionais do direito. Saúdo, e eu farei com relação a todos, com muita satisfação, mais uma vez, a juíza substituta do Tribunal Regional Eleitoral na classe desembargador, a eminente doutora Cláudia Lúcia Fonseca Fanucchi, que no ato representa o vice-presidente e corregedor regional eleitoral de São Paulo e o vice-diretor da Escola Judiciária Eleitoral Paulista, que é o Dr. Roberto Maia. E Sua Excelência hoje é a ouvidora
do Tribunal Regional Eleitoral. Também com alegria saúdo o doutor Richard Paikin, meritíssimo juiz, que é o coordenador pedagógico do curso de pós-graduação da nossa escola. Também com muito júbilo, cumprimento o desembargador Ricardo Cunha Quimente, nosso colega de magistratura e de magistério, diretor da Escola Paulista da Magistratura, a qual agradecemos, na pessoa de Sua Excelência, por mais um convênio conosco celebrado. Somos instituições co-irmãs, efetivamente. Muito obrigado também pela presença de Vossa Excelência, doutor Clemente, que nos traz alunos da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Sua Excelência leciona Direito Eleitoral e tem uma obra primorosa de Direito Eleitoral, também de Direito Eleitoral, professor Clemente. Muito obrigado. Cumprimento também o doutor Renato de Andrade Siqueira, juiz assessor da presidência deste tribunal e diretor executivo da Escola Judiciária Eleitoral Paulista. São os componentes da mesa. Permitam-me saudar mais uma vez o professor Joshua Douglas, eminente professor, e que honra esta casa, o Tribunal Regional Eleitoral, a sua escola, com a sua participação. E o doutor Joshua Douglas, ele está acompanhado da querida família. Muito bem-vinda também, sua família, conosco. Muito bem. Doutor José Wellington Bezerra da Costa Neto, muito obrigado pela presença, muito obrigado por, mais uma vez, permitir, juntamente com o ínclito professor Flávio Luiz Yarshall, este evento de recepção e nos possibilita proporcionar a todos a aula com o ilustre professor. Muito obrigado, doutor José Wellington, que também já atuou na corte, prestou uma assessoria muito relevante à corte e é próprio da sua atuação. O tribunal também tem a honra de receber o professor Dr. Virgílio Afonso da Silva, um jurista também muito festejado em grandes obras. Professor da Faculdade de Direito de São Paulo. Muito obrigado pela presença. Doutora Camila Borges Martins Gomes, e atuará também no painel, uma das componentes, portanto. E permita-me, mais uma vez, uma saudação breve, modesta, em relação à grandiosidade de Sua Excelência, que é o Dr. Flávio Luiz Yarshall, sempre membro da nossa corte. Sua Excelência foi juiz em nossa corte, na classe de juristas, e eu tive essa honra de atuar ao lado de Sua Excelência. É um estudioso da democracia, não bastasse grande processualista, um dos grandes processualistas, das grandes inteligências vivas hoje na Universidade Brasileira, e estou também muito seguro disso. Muito obrigado, doutor Yarshall, por o senhor ter nos proporcionado mais uma vez esses eventos tão importantes como o de hoje. Quero agradecer
também as alunas e os alunos da Fundação Armando Álvares Penteado, em nome do professor Dr. Vitor Dias Greenberg, coordenador de Service Learning, imersões e experiências do aluno, professor da Escola de Administração, Ciências Econômicas e Relações Internacionais da FAAP. Mais uma vez, os familiares do expositor, excelentíssima senhora Bari, esposa, e os filhos, Gaitland e Harrison. Muito obrigado pela presença também. Cumprimentar também a meritíssima juíza doutora Maria Domitila Prado Mansur, é juíza substituta deste tribunal, na classe de juiz de direito. Cumprimentar também o doutor André Luiz Pavim, diretor-geral deste tribunal regional, e ao doutor Bruno Jorge Almeida e Silva, diretor-geral do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Pará. Da obra do professor Joshua Douglas, também colheremos, dentre outras tantas lições de Sua Excelência, que a democracia é de ser continuamente preservada, aprimorada, motivo dos maiores desvelos, e lições também a respeito dos distintos sistemas eleitorais na América, nos Estados Unidos, por exemplo, em relação ao do direito brasileiro, a unicidade aqui no país, distintos sistemas no direito comparado, enfim. E eu quero, sem tardança, passar a palavra ao mestre de cerimônias para que dê seguimento, cumprimentando mais uma vez a todos. Senhor mestre de cerimônias. Muito obrigado. Com a palavra agora, o diretor da Escola Paulista da Magistratura, Dr. Ricardo Cunha Quimente. Bom dia a todas e a todos. Senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, desembargador José Antônio Encinas Manfré, colega também da Universidade Presbiteriana Mackenzie. É uma honra para a Escola Paulista da Magistratura poder participar de um evento tão rico com o professor Joshua Douglas. Agradecemos demais a presença do professor, a oportunidade de estarmos aqui e, na pessoa do senhor presidente, cumprimento a todos os presentes, os colegas, advogados, estudantes aqui, inclusive da Universidade Presbiteriana Mackenzie, da FAAP, e aos demais profissionais. Parabéns, senhor presidente, parabéns, Renato, parabéns, Richard, pela iniciativa desse encontro, nosso professor de todos, Flávio Archel. Nós estamos num momento em que se fala, inclusive, de democracia defensiva no país. O tema da palestra diz respeito justamente aos desafios dos sistemas eleitorais contemporâneos. Quando a gente pensa em democracia defensiva, no dia a dia estamos vivenciando a tentativa do uso das liberdades conquistadas no curso da história para extermínio das próprias liberdades. Então, dentro desse momento histórico no qual vivemos, as luzes que o TRE de São Paulo nos traz com a palestra do professor Joshua, ela certamente iluminará um caminho aqui que nos trará um futuro melhor e mais seguro. A EPM agradece muito aqui
a oportunidade de poder participar desse evento. Muito obrigado a todas e a todos. Muito obrigado. Neste momento, convidamos as autoridades que compõem a mesa de honra a ocuparem seus lugares nos assentos reservados para que possam acompanhar o painel de debates com maior conforto. Inicialmente, apresentaremos os nossos 3 debatedores. A doutora Camila Borges Martins Gomes é mestre em Direito Constitucional pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, doutoranda na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP, e pesquisadora do grupo Constituição, Política e Instituições. Teremos também o Dr. Virgílio Afonso da Silva, professor titular do Departamento de Direito do Estado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP, e coordenador do Grupo de Pesquisa Constituição, Política e Instituições. Por fim, teremos o nosso terceiro debatedor, o Dr. José Wellington Bezerra da Costa Neto, graduado em Direito pela Universidade de São Paulo, em 2002, onde também obteve os títulos de mestre e de doutor em Direito Processual Civil pela Faculdade de Direito. Realizou o pós-doutorado no Departamento de Direito Processual da mesma instituição e é mestre em Direito Comparado pela Cumberland School of Law, da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Atua como professor convidado na graduação e na pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, além de lecionar no curso de especialização em Direito Processual Civil da Escola Paulista da Magistratura. No âmbito institucional, integrou a comissão examinadora do 10º concurso de outorga de delegações extrajudiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo. Foi conselheiro da Escola Judiciária Eleitoral Paulista e diretor executivo da mesma escola, a IGEP, no biênio 2020 a 2021. Na carreira pública, exerceu o cargo de promotor de justiça neste estado entre setembro de 2003 e abril de 2005, passando a atuar, desde então, como juiz de direito neste estado. Também desempenhou as funções de juiz assessor da Corregedoria Regional Eleitoral de São Paulo no biênio 2018-2019 e de juiz assessor da presidência deste Tribunal Regional Eleitoral no biênio 2020 a 2021. Na qualidade de mediador, teremos o Dr. Flávio Luiz Yarchel, graduado, mestre, doutor e livre docente pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, onde é professor titular do Departamento de Direito Processual. É membro do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, do Instituto Brasileiro de Direito Processual, da Associação Internacional de Direito Processual, da Associação dos Advogados de São Paulo, do Instituto dos Advogados de São Paulo e do American Law Institute. Foi membro desta Corte Eleitoral na classe jurista no período de 2007 a 2012 e exerce as atividades de advogado e árbitro. Passo a palavra agora ao Dr. Flávio Luiz Yarchel. Muito bom dia a todos e todas. Eu procurarei ser bastante breve nessa introdução, mas eu não posso deixar de falar aqui algumas palavras. A primeira delas é sobre o idioma. Eu vou, como a audiência fala o idioma português. Como nós temos tradução simultânea, eu já pedi licença ao Josh e eventualmente a sua família, para nós falarmos em português, de tal sorte que ele fica à vontade para falar em inglês e tem a tradução simultânea. Quando me referi, Josh, when I talk directly to you, I'll speak in English, okay? Eu gostaria, muito rapidamente, em primeiro lugar, de agradecer, na pessoa do presidente, Dr. Sinas Manfré, ao tribunal, saudar todos os presentes na pessoa do presidente e dizer, presidente, que são imerecidas as suas palavras em relação a mim. Muito obrigado. Vossa Excelência é muito generoso.
É uma alegria voltar aqui, é uma alegria me lembrar de como estamos sentados ali, judicando, e eu estava ali aprendendo com Vossa Excelência e com todos os demais membros desta corte. Nós todos nos orgulhamos muito do papel desempenhado pelo Tribunal Regional Eleitoral e de quanto ele é importante para a preservação da democracia no país. Então, muito obrigado por nos receber. Presidente, ao saudá-lo, eu já digo que nós vamos subverter aqui um pouco os trabalhos. Como conversado e com a concordância do Josh, claro que ele é a estrela aqui do nosso painel. Mas a ideia é dar um caráter um pouco mais dinâmico para o painel, evitando que a gente tenha uma exposição mais longa, embora, repito, a nossa estrela é o Josh, porque ele nos traz informações a respeito da realidade dos Estados Unidos, a respeito do modelo americano, e então nós vamos só fazer um pouco diferente. Nós vamos abrir com uma pergunta para todos, e depois nós vamos fazer perguntas específicas, e o Josh sempre vai nos dar as informações para fazermos a comparação. Queria também muito rapidamente agradecer aos colegas que aceitaram o convite, professor Virgílio, Camila, José Wellington. José Wellington, muito obrigado, porque você foi a nossa conexão sempre com o tribunal. Camila, obrigado por comparecer a mais esse evento, tivemos 1 a 2 anos. E, meu caro Virgílio, quero dizer o seguinte, você é professor de dedicação exclusiva, eu não sou. Mas acredite, eu digo do fundo do coração, eu tenho profunda identificação com você como acadêmico, né? Eu tenho profunda admiração e digo, e faço questão de registrar, que se a Universidade de São Paulo, a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, tem um nome, e eu creio que ela tenha, e ela faz por merecer, isso se deve a professores como o professor Virgílio, por sua seriedade, por sua dedicação à academia. Josh, muito obrigado, dear Josh. Once again, I think that we can consider a tradition. It's the second time, but it was the second, and there will be a third and a fourth. Essa é a segunda vez, mas teremos a terceira, a quarta, e é um prazer ter você e sua família aqui. Estamos muito felizes e espero poder discutir os assuntos. Como você notou aí, nós mudamos um pouquinho a dinâmica do painel, então você ainda vai ser a nossa estrela aqui. Porém, vamos começar com uma pergunta para todos nós, que vai voltar para você. 4 integrantes deste painel, quais os principais obstáculos, quais os principais desafios que vocês identificam neste momento aos sistemas eleitorais de um modo geral e particularmente à democracia, ou à democracia no contexto dos sistemas eleitorais? Josh, por favor, se puder Professor Yashia, começar. Eu queria apresentar o currículo do professor desculpe ter atropelado. Tá bom, desculpe. Just 1 minute. Claro. Nosso expositor será o professor Joshua Douglas, norte-americano, reitor associado de pesquisa e professor de pesquisa universitária na Universidade do Kentucky, a J. David Rosenberg College of Law, onde leciona e desenvolve pesquisas nas áreas de direito eleitoral e direito de voto, processo civil, direito constitucional e tomada de decisão judicial. É autor do livro Vote for Us, How to Take Back Our Elections and Change the Future of Voting, Prometheus Books, 2019, e de sua obra mais recente, The Court v. the Voters, The Troubling Story of How the Supreme Court Has Undermined Voting Rights, Be-Compressed 2024. Atualmente, dedica-se à produção de um novo livro com foco nos não eleitores americanos. Seus estudos concentram-se no direito constitucional de votar, com ênfase nas constituições estaduais, bem como nas diversas leis, normas e decisões judiciais que impactam a administração eleitoral. Possui ampla produção acadêmica e é reconhecido como especialista em direito eleitoral, direito de voto, direito constitucional, processo civil e tomada de decisão judicial, sendo também autor de diversos artigos acadêmicos e coautor de livros na área. Professor Yashia, o senhor pode repetir a pergunta? Não é necessário, não. Podemos passar diretamente à resposta. Josh, por favor.
A cabine não tem acesso ao microfone do Josh. It's not on. Am I doing on my Portuguese? Como que eu tô no português aqui, tá bom? Thank you so much Obrigado for the warm welcome. Pela calorosa recepção aqui mais uma vez. To minha família, minha esposa. Para minha família, minha esposa, meu filho, minha filha, Ashton. E minha filha, Caitlin. That's maybe the extent of my Portuguese. Esse é o limite do meu português. But I'm trying. Mas estou tentando. Thank you so much Muito obrigado ao presidente pela calorosa recepção. É uma honra enorme eu ser convidado uma segunda vez a retornar aqui e ser recepcionado por essa corte e ter minha família me receber aqui. É uma honra para mim poder receber essa hospitalidade toda dessa corte aqui, a hospitalidade da cultura brasileira. E o meu grande amigo Flávio também me convidar mais uma vez. A sua amizade e a sua escolaridade é uma inspiração. E é maravilhoso poder estar aqui mais uma vez e passar um tempinho com vocês e o restante dos colegas também, né? Foi muito bom ser recepcionado por pessoas, não como uma apresentação, mas como um amigo que retorna. E temos a oportunidade de interagir. Quando eu estava aqui em 2024, é maravilhoso poder ter essa família, essa sensação de família ao retornar mais uma vez. Bom, eu costumo dizer que o que é difícil para a democracia nos Estados Unidos é bom para mim profissionalmente, porque me dá muita ferramenta para conversar. E parece ser muito bom falar profissionalmente agora, porque temos muitas ameaças à democracia que precisam de discussões sérias e reconhecimento sério. E eu achei melhor mencionar alguns deles, e eu vou aprender mais também do painel, e eu espero poder ter uma conversa também. Porém, uma das maiores ameaças à democracia são as crenças das pessoas na democracia dos Estados Unidos, a confiança no sistema, a crença que as eleições estão seguras. E uma das coisas que a gente descobriu é que se alguém disser algo com muita frequência, as pessoas começam a acreditar, mesmo sem evidência. E nós vemos isso muito em discussões sobre segurança nas eleições. Agora, o presidente Trump talvez é um dos maiores quando a gente viu ele concorrer nas eleições, né? Ele não acreditava nisso. Então ele era um infrator aí, né? E ele só acreditava nos resultados se ele ganhasse. E ele não ganhou aquele ano. Então teve uma porção grande dos americanos que acharam que a eleição foi fraudulenta lá naquela época. Independente das evidências ao contrário. E de novo, em 2024 ele só acreditaria nos resultados se ele ganhasse. E ele ganhou. Aí tivemos os democratas, né, que não eram imunes a esse tipo de sentimento. Tivemos casos em que alguns democratas questionaram a integridade das eleições. Agora, eu não vou sugerir aqui equivalentes falsos. Eu acho que os democratas não são tão robustos nessa declaração, mas temos também os dois lados da moeda. Logo, um dos maiores desafios às pessoas que acreditam na democracia e querem que o público compreenda que o sistema é seguro de fato. Sabe, em 2020, nós tivemos a eleição mais segura da história, sob imensa pressão, com pandemia, Covid e ameaças vindo de um dos candidatos. E a mesma coisa em 2024, certo? Então, um dos maiores desafios aí foi explicar às pessoas como o processo funciona de fato e por que ele é seguro.
all sorts of institutions. E você precisa de muitas instituições aí. Universidades, a mídia, cortes, e os americanos precisam explicar aos outros americanos porque o sistema eleitoral é seguro. Eu tinha um ex-aluno que me enviou uma mensagem ontem perguntando qual a melhor fonte que eu poderia fornecer a ela das eleições serem seguras, porque os membros da família dela continuavam a pedalar essa questão de eleições serem fraudulentas e não confiáveis. E uma das coisas que eu decidi fazer esse ano, na verdade, eu me inscrevi a ser um poll worker das eleições, né? A gente tem as pré-eleições para escolher as pessoas e a gente tem as primárias em maio, e eles estão sempre buscando as pessoas do dia a dia para servir como os poll workers, né, os trabalhadores, né, das eleições. Então eu decidi ser um trabalhador desse para entender os processos e como eles são administrados e como eles funcionam do ponto de vista acadêmico, estudando os tribunais envolvidos, e eu quero ver isso nas ruas, para poder explicar aos outros como as eleições operam de fato e por que elas são tão seguras. E uma das coisas que é muito interessante, através dos estudos, é que as pessoas que funcionam como esses funcionários são as pessoas mais vocais, falando sobre a segurança das eleições. Então eu estou muito empolgado em trabalhar e passar por esses processos. Temos outras preocupações também em relação a como as eleições são geridas, né? E eu quero saber mais dos meus amigos panelistas também a respeito disso. E uma coisa é a sensação de que o Trump vai acabar interferindo nas eleições. Uma das perguntas mais comuns que eu recebo é: o Trump consegue declarar uma emergência nacional e cancelar o que a gente chama de eleições midterm, né? Que é a eleição do Congresso, certo? A resposta é não. Os tribunais vão parar com isso. O Trump já emitiu 2 ordens executivas tentando mudar a forma que as eleições são gerenciadas. A primeira foi rapidamente negada pelos tribunais, porque o presidente tem autoridade zero para regular as eleições. A Constituição é bem clara em relação a isso. As eleições são administradas a nível local e regional. O Congresso pode ditar regras, então o Congresso quer aprovar uma série de coisas. Então, logo o Congresso vai ter autoridade judicial aí. Então ele está aprovando um ato novo que é o Salve a América, né, que vai impor regras novas para as eleições. Eu acho que não vai ser aprovado. É bem claro que eles não têm votos o suficiente. A gente pode falar o que está inserido aí, como isso vai mudar as eleições e por que vai ser uma má ideia. Mas eu acho que isso não seja uma ameaça, porque não vai impactar de fato. Porém, requer que os tribunais representem democracia. E eu vejo as cortes sendo muito boas na verificação dos abusos que estão sendo vistos aí do presidente atual. Logo, eu não acho que o Trump vai acabar interferindo do jeito que as pessoas temem, né? Eu acho que vai ser caótico, mas temos certas rotinas em relação às eleições americanas. Uma grande preocupação minha é como essas eleições vão impactar as vontades das pessoas. Eu acho que é um fenômeno único nos Estados Unidos. Na parte de distritos, e agora a gente está vendo essa redistribuição de distritos aí. Então, todo ano de eleição a gente faz o redesign das linhas, né, das fronteiras, né, e também aquela questão de uma pessoa, um voto, onde cada distrito vai definir isso. Então, em 2025, o Trump, né, primeiro no Texas e depois outros estados, eles falaram que iam redefinir as linhas no meio da década,
com o objetivo único de criar mais distritos pró-republicanos. E a resposta aí da Califórnia foi: a gente vai redefinir as linhas no meio da década para criarmos mais pró-democráticos, né, nos assentos. E os estados republicanos como Missouri disseram o que a gente vai fazer. E Virgínia falou também: ok, a gente vai fazer também. Então é uma corrida aí, né, onde os estados, de uma forma inesperada, nunca antes vista, a gente nunca faz isso no meio da década. A gente faz isso depois do censo, depois de contar todas as pessoas no país a cada 10 anos, e a gente redefine então a linha com populações iguais, né? E agora a gente está fazendo isso no meio do caminho, com um simples e único propósito de política, para criar distritos que estejam mais favoráveis a um lado ou ao outro. Então eu tenho muita preocupação com os resultados. E as cortes aí têm sustentado os estados e apoiado a fazê-lo. Então, o que eu temo aí é que o resultado não vai refletir de fato o que as pessoas querem no final das contas. Acho que vai ser mais... vai ser uma polarização política, porque os estados republicanos e democráticos estão fazendo, mas em estados específicos você pode ter talvez republicanos ganhando 55% dos votos ao longo do estado, mas aí conseguirem 80% dos assentos do Congresso por causa dessas linhas sendo redefinidas. Então, precisamos focar na confiança eleitoral e também nas preocupações e ameaças que estão sendo levantadas pelo Trump, né? Porque ele é um mestre de criar preocupações das pessoas, todo mundo começa a falar sobre a última coisa que ele disse, e talvez focarmos mais na compreensão das pessoas, da segurança das eleições, e também compreenderem, falando também da questão de comparecimento eleitoral na questão de distritos. Então eu quero saber mais dos meus panelistas aí, mas a gente vai dar continuidade à conversa, né? Eu só queria perguntar se eu posso prosseguir aqui sem outras apresentações. Eles me dispensaram de... Não, eu apresentei todo mundo. Tá bom, obrigado. Eu gostaria agora de passar a palavra para o professor Virgílio e tomar só a liberdade de lembrar a audiência, claro que quase todos devem ter boa noção disso, que esse diálogo é muito precioso para nós, porque, enfim, nos Estados Unidos uma democracia que tem importância mundial. Quer dizer, o que acontece lá acaba, de alguma forma, refletindo para o bem ou para o mal no resto do mundo. Mas é interessante porque, tanto quanto nós, eles são uma federação, não é? Mas eles são uma federação de verdade, e nós não somos exatamente uma federação, porque a grande parte da nossa legislação é federal. E como resultou da exposição que ele já fez, os problemas que eles enfrentam, paradoxalmente, advêm, muito provavelmente, da autonomia que os estados têm. Por isso que ele falou em Estado democrata, em Estado republicano, e isso acaba tendo um peso na vida da democracia americana. Então, é muito interessante porque, de um lado, eu pessoalmente sou admirador da autonomia que os estados têm numa federação como os Estados Unidos. Mas, por outro lado, talvez em matéria eleitoral, eu acho que o nosso modelo federal tende a ser superior. E para comentar sobre isso, sobre a questão e sobre os desafios, então eu passo a palavra ao professor Virgílio. Obrigado, Flávio. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, obviamente, o convite. É um prazer estar aqui no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Então, agradeço o convite na pessoa do presidente, doutor Encinas Manfré. Obrigado ao Flávio também pelo convite. É um prazer estar aqui de novo com o Joshua e com todos os demais desta mesa. A pergunta sobre quais são os principais desafios, né, das eleições, das eleições e da democracia, a resposta mais
pronta minha era muito semelhante à do Joshua, que é aumentar a confiança, ou tentar aumentar a confiança da população no processo eleitoral, no processo democrático. E essa é uma tarefa sem fim, essa é uma tarefa que vai muito além dos períodos eleitorais. A gente tem, no Brasil, períodos eleitorais a cada 2 anos, eleições municipais, eleições estaduais e nacionais, mas eu acho que a consolidação da confiança na democracia e no processo eleitoral tem que ir além desses momentos. Então, a justiça eleitoral no Brasil, a gente, há 2 anos atrás, chegou a conversar sobre isso. A justiça eleitoral no Brasil faz uma campanha, sempre fez campanhas de esclarecimento, de convocação, chamar as pessoas não simplesmente para se alistar como um ato formal e burocrático, mas como um ato de participação da democracia, sempre incentivou as pessoas a exercer a sua cidadania e votar. E isso é certamente fundamental. Então, campanhas da justiça eleitoral sempre existiram, mas talvez a gente precise ter campanhas, não sei se eu posso chamar de campanhas, mas recentemente no Brasil, talvez o tema mais recorrente e que desperta mais polêmicas nas eleições é a segurança do processo e a segurança especialmente da votação eletrônica. Então tem um uso desse debate, um uso político do debate. A urna eletrônica é segura, a urna eletrônica não é segura. E, obviamente, a Justiça Eleitoral faz uma campanha intensa, sempre fez, sobre isso, mas talvez a gente precise ser um pouco mais incisivo e tentar mostrar. Eu sei que não é fácil mostrar como as coisas funcionam do ponto de vista técnico, mas para que as pessoas acreditem que aquela máquina funciona, elas precisam saber como ela funciona. Não adianta a gente repetir, a gente tem repetido isso. O sistema de votação é seguro, o sistema de votação é seguro. A gente tem que explicar sempre com cada vez mais detalhes, transformar isso numa linguagem acessível às pessoas, porque é seguro e quais são as vantagens da votação eletrônica. Isso é algo que precisa ser feito o tempo todo, porque o tempo todo novas histórias sobre votação eletrônica surgem no Brasil. Então, isso tem, pensando simplesmente como campanhas, mas eu acho que existem outras formas de despertar, de reforçar a confiança nas pessoas na democracia. Eu acho que algo que para mim sempre foi importante, eu sei que isso é uma proposta não muito simples. Recentemente houve uma proposta no Congresso Nacional de unificar as eleições, fazer todas no mesmo dia, nacional, estadual e municipal. É certo que isso gera uma economia de dinheiro, uma vez a 4 anos ao invés a cada 2 anos. E eu acho que a gente deveria ter o contrário, a gente deveria ter mais momentos eleitorais. Tenho toda a consciência de que isso gera mais gastos, isso demanda tempo, isso daria ainda mais trabalho para a justiça eleitoral, mais eleição é mais trabalho. A gente sabe que em momentos eleitorais, às vezes o Congresso Nacional para um pouco porque seus membros são candidatos nos estados e nos municípios. Ainda assim, eu sempre acreditei e continuo convencido de que mais eleições do que simplesmente a cada 2 anos seria mais salutar. Especialmente, na minha opinião, separar a eleição do Poder Executivo, que é uma eleição extremamente polarizada e cada vez mais polarizada no Brasil, das eleições do Poder Legislativo. Fazer as 2 eleições em momentos distintos, ou seja, no sentido contrário do que as pessoas em geral querem, que é juntar para economizar. As eleições no legislativo, dos poderes legislativos no Brasil, em todos os níveis, elas são sempre feitas à sombra da eleição para o executivo. As pessoas vão às urnas nas eleições locais, elas vão para votar para prefeito. A eleição para a Câmara Municipal é uma eleição que acaba ficando à sombra da eleição do prefeito. A mesma coisa acontece nas eleições nacionais. As eleições nacionais são eleições para
para a presidência da República, basicamente, e, em segundo lugar, para o governo do Estado. A votação para a Câmara dos Deputados, para o Senado Federal, para as Assembleias Legislativas Estaduais, ficam sempre à sombra das eleições para o Executivo. E eu acho que isso diminui a atenção e o conhecimento das pessoas em relação às funções do Executivo, o que significa ir votar para deputado, o que significa votar para vereador, porque as pessoas, em geral, estão pensando só nas eleições para o Executivo. Eu acho que se a gente quer reforçar a importância das eleições e reforçar que o voto das pessoas é relevante também na composição do Legislativo, eu acho que a gente deveria ter eleições separadas. A gente não precisa fazer em anos separados. Em alguns países, quando há eleição direta tanto para o Executivo quanto para o Legislativo, Executivo e Legislativo, às vezes as eleições têm uma diferença de alguns meses, pode ser em anos separados, pode ser midterm, como existe nos Estados Unidos, mas eu acho que um momento de eleição apenas para o Poder Legislativo é algo que nós não temos no Brasil e deveríamos ter, porque eu acho que isso reforça a confiança na democracia. Eu teria outras coisas para falar, mas eu já falei bastante, eu vou deixar o resto para depois. Eu convidaria, então, agora a Camila, agradecendo a ela pela presença, a dar a sua visão sobre essa perspectiva mais genérica. Obrigada, professor Flávio. Eu gostaria também de agradecer a oportunidade de estar aqui nessa casa, né, que é responsável por conduzir, né, uma parcela tão importante das nossas eleições aqui em São Paulo. E eu acho que é uma oportunidade de agradecer na pessoa, né, do presidente dessa casa e todas as autoridades, a oportunidade de a gente fazer essa discussão nesse fórum tão qualificado e ter também a possibilidade de fazer um diálogo, né, com o professor Douglas com relação ao que a gente pode aprender, né, dos desafios que são comuns a outros sistemas, mas também de possíveis soluções para esses problemas que surgem, né, de forma muito afim, muito comum em diversas democracias. E eu fiquei pensando, quando o professor Douglas começou a sua resposta sobre os desafios, como dizendo que ele se beneficia profissionalmente, né, desses desafios, dessas propostas, eu me lembrei que eu tenho uma anedota semelhante. Quando eu comecei a me interessar, né, por pesquisar a questão eleitoral no Brasil, eu ouvia muito desestímulo, porque a gente considerava essa uma questão resolvida. Né? Eleições no Brasil ocorrem de forma regular, de forma segura, há muitos anos. Então, a gente vê ressurgir, né, nos últimos anos, uma série de questionamentos para problemas que a gente achava que já tinha resolvido. Né? Então, uma das questões, inclusive, sobre a questão do voto, que a gente considerava que já tinha garantido de uma forma tão universal, né, tão segura, e há hoje questionamentos, altos índices de abstenção, né, no segundo turno das eleições presidenciais, nas últimas, a gente teve 29% de abstenção, um número altíssimo, quase equivalente à abstenção durante a pandemia. Então, assim, a gente se defronta, né, aqui no Brasil com novos velhos problemas, né, com uma nova roupagem. E eu acredito que o diálogo com experiências de outros países podem nos ajudar muito. Um exemplo também, aí, agora referindo sobre a questão da segurança, né, a confiança do eleitorado no resultado das eleições, nós temos agora um problema comum, que é o questionamento sobre o resultado das eleições se tornou algo muito cotidiano. Né? Todo mundo, praticamente, hoje, estrutura a sua campanha eleitoral já pensando em desafiar, de alguma forma, o resultado ao final dela, e também pensa, né, o momento eleitoral com a possibilidade de ter também desafiado a sua própria elegibilidade ou desafiado os seus concorrentes, né, naquele inicinho da campanha eleitoral. Então, a gente tem a ideia de que a justiça eleitoral é cada vez mais demandada a arbitrar conflitos que são conflitos que deveriam ser majoritariamente políticos, e há também um crescimento sobre a incerteza dos eleitores sobre a confiabilidade, né, do resultado das urnas. E aí o professor Douglas também, ele trouxe essa ideia, essa iniciativa de participar das eleições mais ativamente como mesário, né, como trabalhador das eleições, trazendo esse dado que é muito verdadeiro, que as pessoas que se envolvem ativamente com a organização da justiça eleitoral, e eu estou aqui falando para um público que faz majoritariamente isso, tem muita tranquilidade em dizer, né, em afirmar a lisura do processo.
mas às vezes falta justamente à maior parte da população essa oportunidade. A gente tem no Brasil, né, um contingente de mesários que são treinados para isso, que geralmente advém do serviço público, né, pelas vantagens que a participação, né, nas eleições oferece. Mas tem um exemplo que me chama sempre muito a atenção, que é o exemplo do México, em que a participação como trabalhador nas eleições advém de um sorteio. Então, na prática, todo cidadão mexicano ele tem a expectativa de ser sorteado uma ou duas vezes durante a vida para trabalhar nas eleições. É claro que isso tem um custo muito grande de treinamento, né? O Instituto Nacional Eleitoral está sempre treinando seus cidadãos, né? Sempre recebe um novo contingente de pessoas que jamais trabalharam, mas o Estado mexicano teve um exemplo muito concreto e recente dos benefícios desse tipo de engajamento cívico quando houve, o último presidente mexicano, López Obrador, ele tenta fazer uma reforma sobre o Instituto Nacional Eleitoral e os mexicanos, em grande contingente, vão às ruas para protestar porque, como participam, eles acreditam na lisura dessa instituição, né, de como funciona bem. E é interessante porque há um contraste muito grande com as propostas, né, do Obrador com relação à mudança sobre a própria Suprema Corte, que não teve essa mesma mobilização popular. Então, a gente vê, por parte de alguns analistas, a crença de que o engajamento, né, a possibilidade de que os eleitores participem cotidianamente da organização das eleições, isso pode ser um fator muito importante para, justamente, preservar essas mesmas instituições, para difundir de uma forma muito pessoal, né, entre a população a certeza, a confiança de que as eleições funcionam, né, de forma regular. E eu acho que um último comentário que eu gostaria de fazer sobre os desafios, né, que a gente vem enfrentando, eu acho que em escala mundial, diz respeito sobre as interferências mesmo sobre as eleições. A gente teve também, para aproveitar a oportunidade e fazer referência à experiência de outros países, o caso da Romênia, né, em que houve vamos dizer assim, um investimento maciço em mensagens, né, de TikTok, que influenciaram em prazo muito curto de poucos dias o resultado das eleições naquele país, que acabaram sendo anulados, né, pela Suprema Corte romena. E eu acho que esse é vamos dizer assim, um novo desafio que se apresenta, né, a possibilidade de que atores estrangeiros, mas também entidades privadas que concentram muito poder, né, sobre o debate público, sobre como essas coisas se organizam, que eles venham interferir sobre as eleições, né? E a gente tem resoluções recentes do TSE tentando dar conta justamente desse novo desafio, que eu acho que se concretizou muito no caso romeno, e como nós temos eleições que se aproximam, né? E que há justamente esse mesmo temor, e há uma dificuldade em calibrar justamente, né, a possibilidade de manter o espaço público aberto, novas ideias, e também a realidade de que nós temos poucas entidades que obtêm o controle efetivo desses espaços. Então, há um desafio do Estado, né, em dialogar, em conseguir fazer a regulação desses espaços. Acho que são as duas questões, né, que eu gostaria de trazer nesse momento e continuar o debate. Obrigada. José Wellington, por favor. Muito bom dia a todos. Eu quero, antes de mais nada, ser muito breve aqui na saudação, mas não posso deixar de registrar aqui meu afetuoso abraço e a minha gratidão ao nosso nobre presidente, desembargador Encinas Manfré, e também ao doutor Renato, na pessoa deles. Quero saudar a todos os membros da corte que estão presentes aqui, e deixar aqui um registro especial também de gratidão à nossa EGEP, a Vanessa, né, secretária executiva da escola, ao Dr. Richard, e agradecer pela pronta acolhida que deram à proposta de realização deste evento, e dizer da minha satisfação em voltar a este tribunal, que é minha casa, onde tenho tantos amigos queridos e de onde guardo tantas boas memórias da famosa família eleitoral. E essa é realmente a sensação que temos quando voltamos aqui, apesar da distância e do tempo que nos separou, e temos sempre esse calor com que somos recebidos aqui. Então, desembargador Manfré, receba meu carinho, meu abraço, extensivo a todos os membros da corte que estão aqui presentes. Quero cumprimentar os colegas painelistas, professor Joshua, na sua pessoa, saudar a todos os colegas, professor Yarcho, agradecer também
pelo convite honroso em participar de mais um debate sobre as perspectivas brasileiras, americanas e, enfim, comparadas, né, os desafios da justiça eleitoral, na condução do processo eleitoral e, de fato, as propostas de respostas, né, porque são questões bastante abertas e bastante complexas, esboçadas por todos aqui, acho que passam por pontos comuns. A percepção, tanto da literatura de direito eleitoral, própria ciência política, e até mesmo da cobertura de mídia, falando aqui da boa mídia, né, a mídia séria, acerca dos processos eleitorais no Brasil e fora, nós podemos notar alguns eixos temáticos que são normalmente focos de preocupação, pelo menos 4 eixos comporiam os desafios contemporâneos à condução do processo eleitoral. Acho que o primeiro deles, a desinformação e ambiente digital. Em segundo lugar, a polarização extrema, né, que transforma o processo eleitoral em uma disputa existencial. A crise de confiança, e foi um aspecto bastante mencionado aqui, e as pressões institucionais, que podemos definir de uma forma assim, sintética como a tentativa até mesmo de captura e deslegitimação dos órgãos e das autoridades eleitorais. Esses eixos de preocupação não atuam de forma isolada, né? Nós percebemos que eles interagem e se não houver um cuidado, opera um verdadeiro ciclo de erosão da democracia. Eu acho que a primeira preocupação, que foi bem mencionada aqui, o primeiro eixo temático que nós deveríamos abordar nessa tentativa de descortinar os desafios contemporâneos na condução do processo eleitoral é a proteção à integridade eleitoral. E, notadamente, no caminhar da dimensão técnica para a percepção pública da legitimidade do processo. Quando nós falamos de integridade do processo eleitoral, alguns elementos estão aí envolvidos, né? Notadamente, o regime jurídico do processo eleitoral, as regras que governam a disputa, a administração do processo eleitoral em si, a competição justa e, principalmente, a percepção de legitimidade deste processo, que é, na verdade, a finalidade última da administração deste regime jurídico. Nós temos percebido de uma forma paradoxal que as eleições podem ser tecnicamente íntegras, mas ainda assim politicamente contestadas. E essa é uma tarefa inglória que a Justiça Eleitoral tem enfrentado. Não sei quantos tiveram acesso, e os que não tiveram e se interessam pelo direito eleitoral, recomendo que procurem. O Electoral Integrity Project é um projeto com base acadêmica no Royal Military College of Canada e na Queen's University também do Canadá e da University of East Anglia, no Reino Unido. É um relatório que analisa a percepção da integridade do processo eleitoral ao redor do mundo. Eu tive acesso ao relatório de 2020 e 2021, que penso que é o último destes relatórios, e é uma métrica, né, esse índice de percepção da legitimidade do processo, é uma métrica de 0 a 100, e essa métrica, esse índice, leva em consideração diversas subdimensões do processo eleitoral, feita por especialistas, então, desde as regras que governam o procedimento, a atuação da mídia, das autoridades eleitorais, a apuração e divulgação de resultados, a proteção à equidade entre os candidatos, enfim, são diversos fatores levados em consideração. E claro, chegou-se ali a um ranking, né, em que o índice de melhor percepção de integridade é concentrado nos países nórdicos, Finlândia, Suécia, Dinamarca. E há um dado interessante, o Brasil alcançou esse índice de percepção na nota de 60, à frente de países como a Colômbia e os Estados Unidos.
cujo índice de percepção atingiu a nota de 57. Dentre os países das Américas, né, dos 29 estados, os Estados Unidos classificado em 15º, Brasil ligeiramente à frente. Das democracias liberais, os Estados Unidos ficaram registrados como aquele com classificação mais baixa. E algumas áreas de preocupação foram apontadas. E eu faço questão de mencionar esse relatório porque vem exatamente corroborar a linha da fala do professor Joshua. E os pontos de fraqueza que foram elencados nos processos eleitorais que foram analisados são os distritos eleitorais, né? E nós temos a chamado gerrymandering, né? Essa dificuldade que foi mencionada pelo professor Joshua, né? Que nos traz uma ponta de dúvida, né? Em relação ao confronto entre a eleição distrital e a eleição proporcional, né? Se de fato, qual sistema que de fato exibe mais vantagens e menos riscos. Outro foco de preocupação é com relação aos resultados, em relação ao financiamento das campanhas e o registro de candidatos. Todos estes são pontos agudos de debate dos processos eleitorais no Brasil e ao redor do mundo. Financiamento das campanhas é um assunto absolutamente controverso, né? As questões que foram suscitadas nesse relatório que minam a credibilidade do processo eleitoral, a eventual falta de transparência nos processos de prestação de contas, a influência do poder econômico, né? A captura por parte do poder econômico, captura do processo eleitoral pelo poder econômico, o risco, né? O acesso desigual, eventualmente, a subsídios públicos de campanha onde haja essa previsão, e até mesmo o uso indevido de recursos públicos em campanhas eleitorais. São todos esses focos de preocupação que são nossos, mas também se verificam em outros estados estrangeiros. E eu deixo aqui, ao caminhar aqui para concluir as minhas ponderações iniciais, eu deixo essa provocação aos demais colegas, essa provocação também aos que estão nos assistindo, né? A pergunta fundamental em primeiro lugar, se é papel do Poder Judiciário trabalhar para resgatar a credibilidade e a legitimidade do processo eleitoral, se essa é uma função institucional do Poder Judiciário. O professor Joshua tem uma posição bem estabelecida no livro Vote for US, no sentido de que a regra deve ser o passivismo judicial. O ativismo, passivismo, né, não no sentido pejorativo, né, no sentido técnico, vamos dizer assim. O ativismo deveria ser excepcional, no afã de proteger minorias, reprimir o abuso, evitar a captura do processo eleitoral. Nessa esteira, será que a justiça eleitoral tem esse papel? É um papel ativista? É um ativismo saudável? Nós temos sistemas judiciários eleitorais absolutamente díspares, Brasil e Estados Unidos. Será que a existência de uma justiça eleitoral especializada como temos no Brasil, especialmente com o poder normativo que ela tem, que é uma particularidade do nosso sistema eleitoral, ele, de certa forma, esse sistema mostra vantagens no resgate à credibilidade do processo eleitoral? Ou um sistema baseado, né, como é o norte-americano, na justiciability, né, na necessidade de uma controvérsia efetivamente a ser decidida, é um sistema mais, né, apropriado ao modelo adversarial, seria um modelo mais apropriado. Então, o confronto desses modelos de judiciário e a sua atuação no sistema eleitoral. E, para finalizar, a questão do financiamento de campanha, né, um assunto bastante interessante. O professor Joshua tem uma posição estabelecida a favor do financiamento público como uma forma de corrigir desigualdades ao processo eleitoral e evitar a captura pelo poder econômico. Nós temos um sistema de financiamento público, mas que é altamente questionado, especialmente sob a ótica moral, né? Nós vemos frequentemente na academia esse argumento: o recurso público que poderia ser destinado a valores como segurança, saúde, educação, etc., ser destinado a campanhas eleitorais. Essa é a crítica em geral da ciência política, mas qual desses sistemas pode, eventualmente, melhor atender a necessidade de assegurar a igualdade no pleito? Enfim, deixo essas provocações aí, sem querer agravar a angústia de todos nós,
na busca por um processo eleitoral sempre mais escorreito e mais liso, e agradeço a oportunidade de intervenção. Muito bem, eu aqui como mediador vou tentar, são muitos pontos interessantes, né? Tentar isolar alguns deles e ver se a gente pode tratar. Um deles é a questão, digamos, das competências normativas. E seria bom a gente talvez conversar um pouco sobre isso, na perspectiva em que nós temos uma legislação federal, nacional, e eles têm uma legislação local. Mas eu gostaria de ouvir tanto o Virgílio quanto o Josh a respeito dessa perspectiva. Josh, existe uma perspectiva de caminhar para a legislação nacional? E Virgílio, como você vê a questão da falta de autonomia dos estados no desenvolvimento? Daria então a primeira palavra ao Josh. E Josh, you can make any kind of comments do you want, because Josh, você pode fazer quaisquer comentários que você preferir. Eles falaram bastante, então a palavra é sua, mas talvez você possa focar nesses pontos. Thank you. Obrigado. Tenho tantas coisas que eu adoraria poder responder. A gente poderia passar o dia todo aqui, sabe, responder o comentário de cada um de vocês. Mas eu quero abordar essa questão da normativa em relação a como nós deveremos criar melhores regras de eleições e quem vai abdicar por isso. Nos Estados Unidos, agora, você não pode concorrer sem ter um bom advogado na sua equipe. Isso é uma parte rotineira da campanha. Isso é ótimo para os meus alunos. Eu venho ensinando direitos, né, de eleições, então tem muito trabalho sendo feito para advogados de eleição que nunca antes existiu. E eu não tenho certeza aí se isso é bom para o sistema. Agora, parte do problema aí é que as pessoas que concorrem e vencem acham que elas sabem tudo o que tem que saber sobre como participar de uma eleição. Elas ganharam o sistema, então o sistema deve estar ótimo. E se eles mudarem, eles vão mudar de uma forma que vai ajudar eles ou o lado deles a vencerem no futuro. Então, ao falar com os políticos, os legisladores ou membros do Congresso, eles vão dizer para você que eles sabem a melhor forma de gerir uma eleição com o seu advogado de eleição ao seu lado. E as cortes são pedidas a interferirem o tempo todo agora. Mas eu acredito que as cortes, né, eu acho que vai ser uma mudança no pensamento, sabe, do primeiro livro que eu escrevi em 2019 e o segundo. Eu acho que as cortes não são robustas o suficiente na derrubada de leis nas quais os partidos vão tentar capturar o sistema e o processo. É bem interessante para mim aqui, sabe, ter uma corte especializada nas eleições, né, um corpo permanente que existe para lidar com questões eleitorais. A gente não tem nada relacionado a isso nos Estados Unidos. Então você tem juízes do lado estadual, né, porque então a gente tem a parte de federalismo aí, né, então você tem muita coisa acontecendo a nível estadual, então você tem os juízes estaduais julgando esses casos e em muitos estados os juízes são eleitos, às vezes em eleições partisanas, né? Então você tem o juiz público ou local concorrendo para aquele partido, aí eles assumem e espera-se deles tirar o chapéu do partido, né? E isso é muito difícil de ser feito. E é por isso que você vê alguns lados aí, né, com muita previsibilidade, quais são os seus resultados. Eu te digo agora, se tivermos uma disputa
em Ohio, a Corte Suprema de Ohio, e vai contestar uma lei de eleição, e a decisão vai ser provavelmente 4-3. E eu, do lado republicano. E eu digo para vocês agora, se vocês tiver um caso de eleição em Wisconsin que vá para a Suprema Corte, a decisão vai ser provavelmente 4-2 do lado democrático. Na verdade, eles acabaram de conduzir uma eleição em Wisconsin para o juiz da Suprema Corte, e a campanha toda foi sobre se o democrata ganharia e mudar a maioria de 3-4 aí, né, para 5-2 na maioria democrática, com todas as consequências que teríamos para a tomada de decisão jurídica. Então a gente meio que tem uma normativa concorrente aqui a ser considerada. Por um lado, você tem políticos criando leis que vão ajudá-los a manter-se no poder, e você quer que as cortes verifiquem esses abusos, mas em muitos lugares as cortes foram capturadas, por assim dizer, pelos políticos também. Então, no curto prazo, o que a gente pode fazer em relação aos problemas de confiança e esse sistema partidário tendencioso afetando os sistemas, e a longo prazo, o que a gente faz estruturalmente? A gente sai dessa situação onde os políticos estão criando leis para ajudá-los a manter-se no poder, e eles são reafirmados por juízes que também foram eleitos de forma tendenciosa também. Então, isso cobre algumas das coisas que a gente conversou em relação à educação do público. Eu já falei disso da última vez que a gente estava aqui, né? Um problema muito grande aí é a educação cívica nos Estados Unidos. As pessoas entendem aí, as pessoas não entendem como o processo funciona, e também porque é importante participar. Nós temos comparecimento eleitoral baixíssimo, mesmo com o sistema compulsório aqui. O comparecimento é muito melhor aqui se comparado com os Estados Unidos. Eu vou te dar uma previsão, na verdade. Eu prevejo que em novembro, nas eleições de 2026, a mídia vai cobrir isso depois das eleições, falando sobre o comparecimento eleitoral. Engajamento extremo. Então, o maior engajamento em anos. E aí, o comparecimento vai poder passar de 50%, talvez. Muito pouco provavelmente abaixo disso. Então a gente precisa mudar essa conversa nos Estados Unidos em relação ao que significa participar em uma democracia. Então essa é a resposta a curto prazo, né, para alguns dos problemas. Porém, eu também acredito que a gente precisa observar as experiências de outros países. Por isso, ter uma perspectiva comparativa é tão importante. Em questão de recomendar juízes, né? Os juízes que estão ouvindo disputas e questões criminosas e também disputas de negócio, também deveriam ser as mesmas pessoas decidindo disputas democráticas, sem treinamento especializado em questões eleitorais. Então, eu acho que estruturalmente a gente precisa repensar o formato de operação desse sistema como um todo, para você não ter que capturar essas regras sendo capturadas e sequestradas por políticos, e também não termos juízes tendenciosos partidários, né, decidindo o processo. Obrigado, Flávio. Eu vou ser bem breve para a gente conseguir discutir mais temas, especificamente sobre federação. Eu já escrevi algumas vezes sobre isso, e eu entendo que no Brasil, tradicionalmente, isso desde a década de 30 até hoje, antes disso, durante a Primeira República, foi um pouco diferente. O federalismo no Brasil, ele não dá espaço para experimentalismo, é um federalismo muito uniforme. Então, do ponto de vista eleitoral, mais ainda, mas em geral em quase todas as matérias. As matérias são muito centralizadas nas mãos do poder central. A mesma coisa vale para as regras eleitorais. Quem pode legislar sobre matéria eleitoral é a União. Então, a gente perde no Brasil o espaço para fazer experiências locais. Quando eu dou aula de federalismo, eu costumo usar uma
uma ilustração meio futebolística, que é a seguinte: quando se pensa em mudar alguma regra do futebol, em geral você não muda essa regra na Copa do Mundo. Você faz um teste num campeonato local para ver se funciona. Os mais antigos vão lembrar que antigamente o jogador podia devolver a bola para o goleiro e o goleiro podia pegar a bola com a mão. Aí você faz alguns testes em alguns campeonatos locais para ver se o jogo melhora e depois você expande isso. Você não faz experiências na Copa do Mundo. No Brasil, se a gente quiser um dia mudar, fazer testes e novos sistemas eleitorais, a gente tem que fazer teste. O teste vale para o Brasil inteiro. A gente tem que testar numa eleição para o Congresso Nacional. Eu não posso fazer um teste numa pequena eleição municipal de um pequeno município e ver se os resultados são mais ou menos aquilo que a gente esperava. Eu tenho que fazer um teste que vale para o Brasil inteiro. Se der errado, dá errado no Brasil inteiro. E eu acho que a gente não, nesse sentido, a gente não aproveita. Isso vale para o âmbito eleitoral e vale para outros âmbitos. A gente não aproveita as potencialidades experimentais do federalismo, fazer testes localizados. É claro, eu não acho que faça muito sentido ter legislação eleitoral municipal nem estadual e cada estado ter a sua. Não é isso que eu defendo. Acho que é correto que a gente tenha uma legislação eleitoral que seja, e no caso brasileiro, isso está respondido pela Constituição, tem que ser federal, mas deixando de lado isso, pensando em tese, eu acho que faz sentido que a legislação eleitoral seja sobretudo nacional e seja igual no Brasil inteiro. Todo mundo tem os mesmos direitos, para lançar candidato tem os mesmos requisitos, os prazos são iguais, faz todo sentido. Mas acho que deveria haver um espaço para algumas experiências supervisionadas pelo Congresso Nacional, ou seja, que cada cidade faria a sua experiência como quisesse, mas a gente não tem esse espaço no Brasil. Então, embora eu veja com bons olhos uma legislação nacional, nesse sentido, acho melhor do que o modelo americano, ou seja, um pouco mais de uniformidade no Brasil inteiro. Acho que, em algum aspecto, a gente perde um pouquinho no federalismo, mas, de novo, isso não vale só para o âmbito eleitoral, vale para todos os âmbitos, não é nada específico eleitoral. Para responder a isso, eu concordo que experimentações locais sejam uma virtude. E os Estados Unidos têm muitas formas que experimentamos com diferentes questões, sejam elegibilidade dos votadores, os métodos, as máquinas. Eu acho que talvez a gente faça isso ao extremo. Em um estado em particular, o seu sistema de voto pode funcionar diferente se comparado uma cidade com a outra. Porém, eu acho que a gente está num momento nos Estados Unidos onde a gente está compreendendo o porquê a descentralização é benéfica para a democracia. Porque se você tivesse, hipoteticamente falando, um presidente que quisesse mudar as regras das eleições unilateralmente, o sistema não permitiria isso. Então você tem meio que um equilíbrio aqui. E eu acho que quando você coloca muito poder numa entidade apenas ou numa pessoa apenas, isso pode levar a uma erosão da democracia. E a única coisa que parou isso antes foram normas. Muitas normas foram quebradas aí no regime atual, mas o sistema descentralizado está protegendo a democracia na América de uma forma que a pessoa não tinha previsto antes. Eu pergunto se Camila e José Wellington querem, antes da gente mudar um pouquinho o assunto, querem fazer alguma observação sobre esse tópico do federalismo? Eu só observo aqui, antes de virar a página, que aqui, além de tudo, né, para o bem e para o mal, não é uma crítica, é uma constatação. Quer dizer, não só é nacional, não só é concentrado, como ainda tem o poder normativo do Tribunal Superior Eleitoral. Né? O que, repito, não há crítica, é um desafio para a representatividade. Né? Se você tem a lei, teoricamente, você tem a representatividade dos estados. Enfim, é uma provocação. Eu sei que é difícil, mas já que nós estamos aqui para provocar, me permitam, começo pelo Vigílio, depois o Josh, depois os colegas. Vamos tocar aqui num ponto delicado, que eu sei que é também comum
a qualquer sistema, eu diria, que é a tentativa de equilíbrio entre o controle que se faça das eleições e o controle das campanhas, de um lado, e a limitação à liberdade de expressão de outro. Só fazer um comentário. Quando eu ocupei a cadeira aqui, ver como a vida era fácil. O que de mais adiantado havia era Orkut, o que provavelmente alguns nem sabem o que é. Então, esse era o nosso trabalho. Quando eu estava saindo, as coisas estavam um pouco mais complicadas. Então, o desafio decorrente dos canais de informação, e isso é uma perspectiva em escala mundial, realmente nós sabemos que são extremamente desafiadores. Falta de informação, desinformação, mecanismos de autêntica guerrilha no âmbito da internet. Nós aqui combatemos de uma forma, não sei se da melhor forma ou da pior forma. Eu gostaria de ouvi-los um pouco. Eu sei que ninguém tem a resposta ideal. Eu também sei que, nessa perspectiva, talvez nós nos aproximemos mais de um modelo europeu do que propriamente de um modelo americano, estadunidense. Mas eu tive lá um tempo agora, recentemente, mas não precisava ter estado. Também lá há debates importantes sobre liberdade de expressão, né? E certos debates que eu não imaginava ver surgirem lá, são muito atuais. Então, Virgílio, fala um pouquinho sobre isso, sabedores todos de que ninguém tem a resposta, né? Eu acho que tinha que começar com o outro lado, né? Porque Pois é, pediram para sugerir perguntas, eu achei que eu ia fazer, era pergunta para os outros, que eu ia colocar os outros em situação difícil, e agora eles estão pedindo para eu responder a pergunta que eu mesmo sugeri, para a qual eu, como qualquer um aqui, não tenho resposta. A gente sempre corre um risco de comparar. Você falou do Orkut, eu ia fazer uma comparação com tempos ainda mais antigos. A gente corre o risco de comparar realidades que não são mais comparáveis em termos do fluxo da velocidade das informações e de como a liberdade de expressão é exercida hoje, como ela era, vamos pegar, 25 anos atrás, na passagem do milênio ou do século. Então, o principal mecanismo do direito eleitoral que existia em questões que tinham a ver com liberdade de expressão era o direito de resposta. Então, assim, a ideia é mais expressão, mais diálogo, ou seja, você tem um direito, a Justiça Eleitoral te dava o direito de resposta para você explicar melhor algumas coisas que foram ditas, por exemplo, a seu respeito numa campanha eleitoral. Hoje, o direito de resposta ele não tem mais o papel que ele tinha antigamente. Hoje, a luta ela é muito mais rápida, ela ocorre, a quantidade de informação e de desinformação é absolutamente assustadora, e o mecanismo é derrubada de posts, derrubada de perfil, derrubada de posts, derrubada de perfil. E isso, obviamente, gera um problema. Isso não gera um problema só no âmbito eleitoral. Isso não é uma questão só do âmbito eleitoral. Os limites da liberdade de expressão e os abusos eventuais, eles ocorrem fora do momento eleitoral. Mas a gente, às vezes, tem muitas regras. Eu acho que isso é um ponto central para a reflexão. Como você mesmo falou, Flávio, a gente não tem uma resposta. A gente tem muitas regras sobre derrubada de posts, derrubada de perfil. Essas resoluções do TSE tem isso. E, em geral, a gente tem poucas regras no âmbito eleitoral e fora do âmbito eleitoral de reativação de posts e de reativação de perfis. A gente, em geral, se preocupa com uma derrubada, com evitar um dano, sem, às vezes, prestar atenção que derrubada de perfis podem também gerar um dano. Depende de que perfil você derruba e em que momento da eleição, isso pode ser irreversível em algum momento. Da mesma forma que, se não fizer nada, também pode ser irreversível. Então,
em geral, sobre liberdade de expressão na internet e nas redes sociais, e isso vale também para as eleições, eu acho que a gente tem tido muita regra de derrubada e pouca regra de reconstrução. Eu acho que a gente precisa repensar isso, a gente precisa repensar quais são os direitos das pessoas de terem a sua expressão retomada e ouvida novamente. Só então sugiro a gente ouvir o Josh e depois, claro, com certeza, Camila e José Wellington. Eu concordo que esse seja um problema muito difícil, sem boas soluções. Mas deixa eu sugerir aqui. Vou começar dizendo que nos Estados Unidos, claro, a gente tem uma fidelidade extrema em relação à liberdade de expressão. A primeira emenda da Constituição, as cortes são bem restritas para cada regra de governo, para tentar policiar o tipo de discurso na arena eleitoral, aí, sabe? Então, derrubando posts, esse tipo de coisa, isso vai ser bem difícil. Teve uma proposta que eu acho que eu concordei, que deveria ser constitucional para um oficial eleitoral para ter visão da social media para derrubar um post com informações falsas, sabe? Então republicanos votam na terça, democratas votam na quarta, e a eleição vai ser só na terça, né? Só um dia. Então isso não deveria violar a primeira emenda, né? Na derrubada de coisas desse tipo. Então qualquer coisa relacionada a uma campanha, mesmo se falsa, as cortes não permitiriam qualquer tipo de remoção. Então deixa eu sugerir que, pelo menos nos Estados Unidos, nós precisamos de instituições diferentes para lidar com esse problema. E as duas que são mais cabíveis aí precisam de reinvigoração para pensar no problema de falta de informação, informação errônea, inteligência artificial, a mídia, escolas. Eu acho que a gente não discutiu a parte de mídia, o sistema de educação como uma infraestrutura de eleição, e a gente não faz o suficiente. A gente fala um pouquinho disso com a mídia, mas não o suficiente em termos de fazer com que as pessoas compreendam que a mídia deve ser confiada. Sabe, isso é uma situação completamente nova. E a gente tem uma falta de crença na mídia e um tipo de partido só acreditando numa fonte de mídia, enquanto o outro partido prefere outras mídias. Então você cria silos, né? Então você tem a NBC, os republicanos usam mais Fox News, o Truth Social, né? Tem a mídia mais alinhada com o Trump, né? E a gente não tem a discussão de fato entre as pessoas. Então as pessoas vão acreditar nas coisas e ficarem chocadas, né? Em descobrir que isso não é verdade, porque não está alinhado, sabe? Então a gente precisa falar mais sobre como criar uma mídia e um ecossistema de mídia mais balanceado, mais confiável, para aumentar a confiabilidade, né? Que faz parte do primeiro tópico que a gente discutiu. Mas esse aumento na confiança pode combater a informação, a falsa informação também, e a desinformação. E a gente tem que falar das escolas como construtores, e como reconhecer desinformação, e como consumimos a mídia, e como a gente consegue distinguir se algo é gerado por IA. Eu acho que a atmosfera política deixa os professores muito nervosos em questões políticas. Minha esposa é uma professora e ela faz um ótimo trabalho. A gente falou alguns dos trabalhos que ela faz com as suas escolas, com os seus alunos, né, no ensino médio, para trazer mais democracia na sala. Mas a gente não faz isso com frequência. A gente foca muito nos assuntos que são testados estadualmente, né? Matemática, leitura,
literatura, ciência, que são importantes, claro. Mas eles são importantes, eles são mais importantes do que a democracia. Então, escolas e instituições podem ser uma forma de tentar combater os problemas de desinformação infiltrando aí na estrutura democrática. Camila? Bom, já que o professor Yarchel não nos exigiu uma resposta, né, que seria impossível, eu acredito que algumas questões assim importariam para mim nesse debate, que eu acho que acabam ficando um pouco em segundo plano, porque eu acho que como a gente encara a disputa eleitoral muito da perspectiva das cortes, né, no Brasil, quem faz a administração das eleições é também quem julga, acaba que a gente adota, às vezes sem perceber, uma preocupação muito grande, mais conservadora, né? A gente está sempre pensando sobre as ameaças ao processo eleitoral. Então, assim, até na minha primeira fala aqui, eu falei sobre o caso da Romênia, né? E sobre a gente está sempre se defrontando com uma certa ameaça do uso da liberdade de expressão, né? Do uso dos meios disponíveis para atingir e comprometer a integridade da disputa eleitoral. Mas, justamente por essa perspectiva, a gente acaba perdendo um pouco, né, não dando a real medida, a real importância da proteção, da tutela, como o professor Virgílio falou, ampla da liberdade de expressão, porque a gente também acaba desconfiando muito de alguns movimentos que são também alternativas postas às candidaturas, né, às pessoas, para conseguir divulgar, né, as suas preferências políticas. Então, assim, a própria questão da inteligência artificial, né, a gente está muito preocupado com a possibilidade de uso dessa tecnologia para criar vídeos falsos que comprometam, né, que acusem indevidamente candidatos, mas existe também a possibilidade de que esse uso barateie as campanhas, que você consiga fazer através da inteligência artificial vídeos mais criativos, né, que sejam mais, que apelem mais ao eleitor e que mostrem, não necessariamente utilizando, né, desses recursos que a gente considera mais ameaçadores. Mas eu queria, talvez, propor que a gente também ligasse esse tipo de relação que o Brasil vem desenvolvendo, né, de muita receio com as novas tecnologias, a um movimento talvez anterior, sobre quando a gente restringe, né, a doação de empresas, de campanha, a gente coloca uma preocupação muito grande de que a disputa eleitoral, e eu acho que é uma preocupação também justa, né, que ela tenha uma preocupação com a paridade entre as candidaturas. Mas no esforço em preservar essa paridade, a gente acaba também sufocando algumas alternativas que se colocam ali sobre essas mesmas candidaturas. Então, eu queria dar um exemplo que não é muito tecnológico, mas que me chamou a atenção na época, que foi a proibição de showmícios, né? Acho que também, para voltar um pouco no tempo, muitos se lembram de quando a disputa eleitoral era muito nas ruas, através de comícios, né? Então, eu lembro, eu participei, eu sou do interior do Rio de Janeiro, desde criança, desses comícios. E com a proibição de showmícios, né, começou a ficar muito difícil fazer qualquer tipo de apresentação musical, isso foi se esvaziando, e houve a proibição ainda adicional, a discussão no Supremo Tribunal Federal sobre showmícios gratuitos, né? E com essa preocupação de garantir que a competitividade ela seja feita em termos muito equivalentes, que um candidato não tenha acesso a mais recursos que outros, a decisão do Supremo me pareceu que fez uma equivalência entre a apresentação musical gratuita do artista, transformando ela como se fosse equivalente ao cachê, né? Transformou ela a apresentação, o endosso, a arte, vamos dizer assim, em uma questão muito monetária, né? E aí eu acho que esse tipo de regulação acaba sufocando um pouco das potencialidades dessa campanha. Então, eu acho que é comum a gente ouvir dizer que as eleições são a festa da democracia, né? E eu acho que eu me pergunto sobre esse julgamento específico, mas eu acho que é sobre a nossa iniciativa, nossa, talvez, predisposição em relação às eleições, que é uma festa em que ninguém pode dançar, né? É uma festa sisuda, em que a gente tem que participar, né, de forma muito sóbria. Então, isso acaba comprometendo um pouco as possibilidades, ao meu ver, e eu acho que a gente pode repensar, aproveitar esse espaço dessa casa, em que estou me dirigindo às pessoas que vão aplicar, né, essas restrições, vão avaliar esse tipo de aplicação dessas regras, sobre a possibilidade de a gente, talvez, nos esforçarmos a ter um outro olhar, né, sobre essas questões, sobre as potencialidades também associadas à liberdade de expressão. Muito bem.
Bom, processo eleitoral, desinformação e ambiente digital se tornaram aí uma combinação quase que explosiva, né? Nós temos campanhas de coordenadas, inteligência artificial, microtargeting, interferência estrangeira, né? São postagens e mensagens que vêm de sites localizados nos países mais inóspitos que a gente pode imaginar. Então nós temos um caldo bastante complexo de diversos elementos unidos aí e que, se não bem tratados, levam à chamada erosão da verdade compartilhada, né? A democracia depende de um chão comum, de algumas verdades consensuais, quem venceu a eleição, a lisura do processo, enfim, outros elementos que vão para além das disputas ideológicas e político-partidárias. E esse ecossistema desinformacional leva a formação das chamadas realidades informacionais paralelas, né? As bolhas digitais. As verdades deixam de se tornar, os fatos deixam de ser verdades a partir da sua objetividade e passam a depender de quem disse, né? As famigeradas narrativas. Nós temos aí dois modelos que foram apresentados brevemente, né? O modelo Common Law norte-americano, nosso modelo, como o professor Flávio bem mencionou, de raiz continental, europeia. Nós temos uma legislação eleitoral muito preocupada com a saúde informacional, com a qualidade cognitiva da decisão do eleitor. Aliás, a resolução que trata do tema, né, a 23.610, sofreu reformas recentes voltadas para o próximo processo eleitoral, foi atualizada e nós temos um modelo teórico, né, que concretizado nesta resolução. Então nós temos um modelo epistêmico, né, a preocupação no resguardo à verdade como um valor, como um bem jurídico em si. Então você tem lá a atribuição aos candidatos, a todos os atores do processo eleitoral, né, um dever de diligência, né, de verificar previamente a veracidade, a fidedignidade das informações que serão veiculadas. Um modelo ecossistêmico, né, porque procura responsabilizar e atribuir deveres a todos não só os atores do processo eleitoral, mas também as plataformas, com medidas de desmonetização, de rastreamento, enfim. E isso que o professor Virgílio bem mencionou aqui, um modelo que acaba sendo preventivo, mas repressivo. O que, de certa forma, até mesmo rompe com a tradição liberal clássica, que é a do modelo repressivo, né? Atuar após a concretização do dano. Mas aqui há preocupação com a reconstrução do ambiente digital, o ambiente informacional. E nós temos, de outro lado, o sistema norte-americano. O professor Joshua destacou aqui, né? Um sistema que é um regime jurídico fragmentado, limitado, muito marcado pela valorização da primeira emenda, né, da liberdade de expressão, com leis pontuais que tratam sobre fraudes informacionais específicas, né, como, por exemplo, informações inverídicas sobre locais de votação, sobre alistamento de eleitores, enfim, mas nada que seja sistêmico. E onde acaba prevalecendo a autorregulação das plataformas, né, as políticas internas das próprias plataformas. O desafio, que é a pergunta irrespondível, é como encontrar o equilíbrio entre esses sistemas. O que nós percebemos, na verdade, é que o Brasil trata a desinformação como um problema institucional, os Estados Unidos tratam como um problema de liberdade de expressão, e essa disparidade, essa diferença no tratamento deste problema pelas duas civilizações, na verdade, tem uma raiz filosófica na própria formação desses estados, especialmente da sua cultura jurídica. Então, a pergunta é essa: se um modelo calcado na proteção exclusiva à liberdade de expressão, como é o modelo calcado na primeira emenda dos Estados Unidos, é suficiente numa realidade de deepfakes, de campanhas coordenadas, enfim, ou, né, se um modelo mais enérgico e mais regulatório como o brasileiro é suficiente para evitar as distorções, sem ou prejudicando, limitando, melhor dizendo, né, da forma mais
mais necessária, né, a liberdade de expressão. Então, também não saberia responder. Deixei aberto aqui para a contribuição dos colegas. Bem, vários outros temas poderiam ser tratados, não é? Nós tocamos aqui na questão do financiamento de campanha. Haveria uma questão bastante interessante sobre se discutir sobre os obstáculos criados à elegibilidade, né? Se a inelegibilidade, de certa forma, ao tentar legitimar o resultado das eleições, não pode comprometer o resultado das eleições, a vontade popular, mas nós não temos tempo para isso. O que me deixa contente, porque um painel de sucesso sempre deixa a vontade de que outros sejam realizados. Então, eu vou inverter a ordem, começando pelo José Wellington, depois Camila, depois Virgílio, e com o fechamento do Josh, as suas mensagens finais breves, por favor, senão nós seremos ejetados daqui. Obrigado. Começo eu, então? Bom, queridos, mais uma vez agradecer a presença, né, dos alunos e demais assistentes aí que investiram o tempo em participarem desta palestra, desse bate-papo, né, nessa mesa de debate. Eu penso que se vocês saem com mais dúvidas e com mais provocações, esse painel atingiu o seu objetivo, né? A ideia não era trazer respostas prontas, dogmáticas e fechadas, era realmente provocá-los à reflexão, instigá-los a pensarem e, quem sabe, deixar algumas sementes para aqueles que se interessam pelo direito eleitoral, aprofundem as suas pesquisas e com isso, eu quero deixar aqui minha mensagem final de satisfação, sentir-me honrado e privilegiado por compartilhar o painel com colegas tão qualificados, com ideias tão elevadas. Mais uma vez, minha saudação a essa corte, desembargador Manfré, e meu agradecimento pela disposição e por todo o suporte que foi oferecido desde o primeiro momento em que a proposta desse evento chegou aqui. Agradeço, portanto, desta forma. Professor Flávio, muito obrigado. Bom, gostaria de agradecer também a todos pelo convite, pela oportunidade de interagir, né, com colegas tão qualificados e dizer que é uma alegria muito grande fazer uma discussão, né, ter a oportunidade de ter o professor Douglas também como interlocutor, porque nós estamos diante de duas democracias, né, de uma escala muito grande. E a literatura sobre governança eleitoral, ela sempre compara, né, o dia da eleição a uma mobilização da população civil incomparável em outro contexto. É o único momento em que há um deslocamento tão grande, um esforço tão grande, que tantas pessoas vão, né, às urnas no mesmo momento, seria um momento de guerra. Então, assim, é um momento em que, tanto, né, nos Estados Unidos quanto no Brasil, há um esforço muito grande para que algo que nos parece muito natural aconteça. Mas a verdade é que as regras eleitorais não são universalmente, não existem regras universalmente justas que sirvam para todos os contextos, né? Então, a gente está sempre aprendendo, a gente está sempre disposto a aprimorar o nosso próprio, né, sistema eleitoral, aprender com os sistemas de vizinhos, né, que tenham afinidades, os mesmos compromissos com a soberania popular. Então, é uma alegria muito grande saber que essa casa também está aberta, né, está sempre parceira, interessada nesse aprimoramento, está aberta também às considerações da academia. E eu queria agradecer, então, também na pessoa do desembargador Manfré, também pelo convite e por esse evento. Muito obrigada. Certamente gostaria também de agradecer, mas eu queria falar um segundinho, eu estabeleci, eu acho que não faz sentido trazer novos temas na conclusão, né? Mas tem uma coisa interessante, um dos temas que você falou, que é a questão da inelegibilidade. Como a gente tem uma tradição na nossa prática eleitoral brasileira, tem um paralelo entre a questão da liberdade de expressão, ou da regulação de conteúdo, e a questão da inelegibilidade. A gente, mesmo antes de redes sociais, a gente sempre teve uma tradição muito forte de regular estritamente a liberdade de expressão em momentos eleitorais. É o tamanho do santinho, o tamanho da letra,
o que pode, o que não pode fazer campanha no dia da eleição, não pode no dia anterior. A gente sempre teve essa tradição e a gente está, às vezes, aumentando um pouco mais. E no caso da elegibilidade e inelegibilidade, é a mesma coisa. A gente tem uma tradição já razoavelmente longa de... na liberdade de expressão, a gente bloqueia conteúdo, a gente bloqueia candidatos na elegibilidade, né? E as razões para bloquear candidatos têm aumentado nas últimas décadas. E a gente naturaliza um pouco isso. Eu não estou dizendo o que é certo e o que é errado, mas a gente naturaliza esse bloqueio. Eu não conheço outras experiências democráticas que bloqueiam tantos candidatos como a gente faz no Brasil. Então, eu queria estabelecer esse paralelo e deixar mais em aberto ainda, não vou responder nada aqui, e gostaria de mais uma vez agradecer. Foi um prazer, Flávio. A gente sempre teve alguns debates interessantes sobre questões eleitorais. É um prazer estar aqui, é um prazer. Agradeço à Justiça Eleitoral na pessoa do presidente. É um prazer estar aqui com você também de novo, Joshua, e todos os membros da mesa. Muito obrigado. Let me extend again my thanks for having me, for the interesting conversation and questions. In America, I think too often we think that we have the right and only way to do things. E uma única forma de fazer as coisas. E eu acho que os americanos tendem a ser meio cabeça fechada às vezes sobre as formas que o sistema pode funcionar da melhor forma. E uma das coisas que eu tento fazer no meu trabalho, e um dos motivos de eu ter a honra de ser convidado aqui por uma segunda vez, é por causa da importância de uma perspectiva comparativa das leis eleitorais americanas. Então, o que eu vou levar comigo são as lições que eu aprendi aqui sobre as formas que todos vocês discutem questões democráticas. Ambos itens específicos, né, incluindo o fato, né, que, de novo, nós temos uma corte especializada eleitoral com todo o conhecimento e atividades ativas do painel que caminham com isso. Eu acho que devemos ter isso nos Estados Unidos. Mas também a sensação mais geral de que a democracia funcionou. Às vezes eu me refiro eu sou reverenciado como um otimista democrático, né? Temos um rádio lá nacional chamado Democracy Optimism, o otimismo democrático. As pessoas questionam, né, por causa dos desafios à democracia. Mas em países, eu vou a países como o Brasil e participo de painel como esse, e minha crença aqui é na universalidade. O mundo buscando instituições mais democratas, e isso é fortalecido por conversas como essa. Então, para mim, a mensagem aqui não é apenas limitada aos debates específicos que temos, mas levar para a América que a gente tem uma conversa que é necessária para gerenciar uma democracia americana, e temos debates bem semelhantes que temos nos Estados Unidos e vocês estão tendo aqui no Brasil. Temos muitas coisas em comum que estamos aprendendo um com o outro. E eu acho que isso é muito benéfico para mim hoje. Então, obrigado pela honra e pelo convite. Muito bem. Agora só me resta, agradecendo a todos, convidar o nosso presidente, a quem agradeço mais uma vez, para que faça, então, o encerramento. Muito obrigado. Professor Joshua Douglas, mais uma vez, o senhor enriqueceu a nossa escola, o nosso tribunal, com esse diálogo, com essas reflexões, essas lições. A nossa corte está mais uma vez honrada. O senhor nos distinguiu novamente. Esse debate
muito relevante para os nossos alunos, para os nossos membros da corte. Então, que o senhor tenha presente a grande importância da sua atuação conosco, essa sua atenção. E esses temas, tudo o que é de mais oportuno, mais relevante, mais momentâneo, esses temas mais candentes foram hoje abordados. E tudo isso fica para a nossa reflexão. Quero agradecer, professor Douglas, os eminentes professores que nos permitiram mais esse contato, mais esse aprendizado, mais essas reflexões com Vossa Excelência. Quero agradecer mais uma vez ao professor Flávio Luiz de Archel, o mestre de todos nós, e dizer-lhe que o senhor faz parte desta casa, um jurista de maior tomo e muito preocupado, um estudioso, um homem de muito desvelo com a democracia. Professor Virgílio, honra para o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, para a nossa escola, tê-lo conosco. Suas reflexões, também muito apropriadas, enriquecem também o nosso universo de juízes, de acadêmicos, dos alunos, dos nossos servidores. Muito grato, doutor José Wellington, mais uma vez, a sua presença aqui também em sua casa, e nós ficamos muito agradecidos, parabéns por todas as reflexões. E a doutora, muito grato também, parabéns, uma jovem estudiosa, uma jurista, a nossa admiração também à senhora. Professor Joshua, agradecer também ao senhor por nos ter proporcionado conhecer a sua família, aos colegas da corte, a todos os presentes, eminentes advogados, todos, nosso muito obrigado. E gratíssimo a Vossa Excelência.